Quero mostrar para vocês hoje um discurso. Compartilhar aqui com vocês. Vocês já conhecem esse discurso? Já ouviram alguma vez? Acho que não. Não? Discurso do Steve Jobs. Mesmo se vocês já tiverem visto alguma vez, a gente vai assistir e vamos depois conversar, tá, a respeito dele. Vou colocar aqui para vocês. Me diz só como que tá o áudio, tá, pessoal? Porque eu não sei como é que vai sair o áudio para vocês aí. Se não tiver passando áudio, vocês me dão um alô aqui, tá? Por enquanto não tá saindo, não. Ele tá falando alguma coisa já? Tá sem áudio aí para vocês? Não tô ouvindo nada. Calma aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Vou ouvir agora. Ah, então beleza. Mas tá travando um pouco o som. Eu não tô conseguindo escutar, não. Tá tão baixo. Ou será que é o meu som, então? Tá sem som aí? Não, tá baixinho. Tá baixinho? Uhum. Tenta colocar no volume máximo aí para vocês, ver se melhora um pouco. Eu vou colocar aqui no... Não tá dando pra ouvir, mas dá pra ler. Tá sem som total aí? Deixa eu tentar fazer uma... Vocês não conseguiram ouvir não, né? Mas agora que eu reparei aqui que meu microfone estava fechado, não sei por quê. Deixa eu ver aqui se agora vai dar para vocês ouvirem. Honored to be with you today for your commencement from one of the finest Agora tá indo. world. Então, beleza, vamos lá. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start
in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love.
And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a certainty that intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death
is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bom, eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que desse vídeo a gente consegue tirar várias lições, né? Primeiro, né, a gente está vendo ali um cara que, por todos, é considerado um gênio da nossa geração. Então a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de uma pessoa que realmente é um gênio da nossa geração, mas como qualquer outra pessoa tem seus defeitos, tá? Quem conhece a história do Steve Jobs aí vai saber que realmente é um cara cheio de defeitos, tá? Cheio de problemas, cheio de dificuldades mesmo. Ele passou várias dificuldades, ele dá o exemplo ali de quando ele era neném mesmo. Desde que ele era neném, meio que ninguém queria ele, né? Os pais queriam dar ele para adoção, os pais adotivos dele também diziam que tinham ensino superior, mas na verdade não tinham. Então ele passou uma infância complicada, uma infância que não foi fácil, e ele mesmo depois teve diversos problemas, né? Causados por ele mesmo. Ele mesmo dá um exemplo ali de quando ele saiu da própria empresa que ele mesmo construiu. Isso demonstra ali que às vezes a gente constrói alguma coisa, mas que a gente precisa estar sempre se reconstruindo, né? A gente precisa estar sempre moldando um caráter, sempre moldando uma personalidade que está muito além da gente simplesmente construir alguma coisa, né? Então eu acho que assim, a gente aprende muito dessa história. Ele começa falando a respeito ali ele começa falando a respeito da faculdade, né? Ele fala que ele nunca terminou a faculdade. Isso aí demonstra para a gente, né, o fato de, às vezes, a gente supervalorizar essa formação formal. E, embora seja super importante a gente estar sempre correndo atrás de ter realmente uma educação, a educação hoje, muito mais até do que alguns anos atrás, 20 anos atrás, eu acho até na época do Steve Jobs, a educação formal ela ainda fazia mais sentido até do que hoje em dia. Tá? Hoje em dia, a quantidade de formas de capacitação que as pessoas têm é incrível, né? Depende, às vezes, muito mais da própria pessoa.
Eu estava ouvindo uma história, né, de pessoa assim, que tem formação em direito, e uma outra pessoa que sempre estudou por conta, sempre correu atrás, sempre gostou de saber sobre informações, sobre leis, e essas pessoas sabiam muito mais, às vezes, até do que uma pessoa que foi formada em direito. Então, assim, é uma coisa que a gente leva para a vida mesmo, entender que, às vezes, a educação formal, ela é importante. Então, eu tive minha formação lá na USP, estudei na USP, beleza, isso é legal, é importante, mas isso não é determinante. Isso não é nem um pouco determinante. A gente vê o Steve Jobs considerado o maior gênio, um dos maiores gênios dessa época, não se formou em nenhuma faculdade, nunca teve ensino superior. Tá? Então é para a gente poder realmente perceber que a mudança, que a fazer a diferença está muito mais em nós, naquilo que a gente busca, naquilo que a gente quer aprender, naquilo que a gente entende que a gente pode fazer de diferença, muito mais do que aquela educação formal que as pessoas vão vir e colocar para a gente, tá? Importante a gente entender também que a nossa vida vai gerando histórias, né? A gente percebe aí que pela história dele, ele teve uma história, e cada um está aqui escrevendo uma história. O Vitor está escrevendo a sua história, a Rita está escrevendo a sua história, eu também escrevo a minha, e a gente quer chegar ao fim dessa história e dizer, olha, escrevi realmente uma história que valeu a pena ser escrita, uma história que vale a pena ser lida por alguém em algum momento, e nós somos realmente resultados de eventos que acontecem, né, e eventos e personalidade. A gente tem que saber moldar essa nossa personalidade, porque e saber também nos colocarmos em situações boas também, né, circunstâncias. Se a gente compreende que nós somos resultados de eventos que são circunstâncias, né, coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente tem sim responsabilidade às vezes e às vezes não, né? Dois tipos de circunstâncias, aquelas que a gente escolhe e aquelas que a gente não escolhe. Por exemplo, onde a gente nasceu, qual que é o local que a gente nasceu, as pessoas que a gente conviveu, são todas circunstâncias que a gente às vezes não teve realmente escolha. Mas nós somos também resultados de escolhas que a gente fez, de eventos que a gente vive, de circunstâncias que a gente vive. A gente percebe que essa história do Steve Jobs, ele existe uma parte que é moldada por aquelas circunstâncias que ele não escolheu. Ele não escolheu o fato de ser adotado quando era criança, ele não escolheu aquelas dificuldades que os pais tinham para poder pagar uma faculdade para ele, mas ele escolheu outras circunstâncias. Ele escolheu sair da faculdade porque ele percebeu que não era o melhor para ele naquele momento, mas ele também escolheu fazer os cursos que ele entendia naquele momento que eram melhores para ele. E temos também a personalidade, né? Além das circunstâncias que vão moldando a nossa vida, a gente tem a nossa própria personalidade que também pode ser moldada, tá, gente? Não vamos ter aquela síndrome de Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, né? Gabriela. Não, não vamos. Não é porque a gente nasceu assim que a gente tem que ser assim. A gente pode moldar sim a nossa personalidade e é importante que a gente faça. A gente precisa moldar um caráter aprovado, tá, pessoal? Um caráter aprovado não só para concurso público, mas para a vida. A gente tem que moldar esse caráter aprovado. Isso tudo, gente, eu falo que vai realmente trazer um resultado para a gente em vida e também concursos públicos, porque o concurso público não está destacado da vida, né? Na verdade, a gente tem que aproveitar essa personalidade nossa de realmente buscar a ser o melhor, de buscar fazer algo diferente, conseguir aplicar isso para o concurso público. A primeira situação que ele trata ali é de connecting the dots, isso é, né, conectando os pontos. Ele percebe que a nossa vida gera uma história, e essa vida que gera uma história, ele percebe que ele vai vivendo aquela vida e tudo aquilo vai indicando para algum lugar, né? Como eu falei para vocês, as circunstâncias vão nos levando para algum lugar e a gente vai moldando a nossa personalidade à medida que a gente vai traçando e vai percorrendo esse percurso. Então ele percebe ali que Connecting the Dots, ele está conectando os pontos, né? Vocês vão lembrar quando a gente é criança, tem aqueles joguinhos de, conecte 1 ao 2, conecte ao 3, ao 4. É isso que ele está falando. A nossa vida é isso, a gente vai conectando os pontinhos até a gente formar alguma coisa. E é interessante, porque ele diz ali que quando tudo indicava que podia dar errado, ainda assim, a vida muitas vezes nos surpreende, tá? Então a gente precisa aprender
a tirar o melhor das dificuldades, aprender a tirar realmente coisas boas daquilo que a gente está tendo de dificuldade. Mas semana passada a gente estava falando sobre isso, né? Mas eu tenho muita dificuldade, a minha família passou fome, não sei o quê. Hoje a gente percebe quais são os melhores jogadores de futebol que a gente já teve praticamente na nossa história do Brasil. Praticamente todos vieram de pobreza muito grande, porque eles viam que o futebol era a única possibilidade deles fazerem alguma coisa de diferença, de conseguir trazer um resultado para a família deles. Não é à toa, gente, não é à toa que esse pessoal sempre foi o melhor para jogar futebol. Isso não é só para esses casos. É lógico que o Steve Jobs, naquela situação de abandonar a faculdade, passou na cabeça dele ele sim, olha, minha família não tem dinheiro para pagar a faculdade, eles estão sofrendo para pagar uma faculdade. Na verdade, eu não preciso me destinar a isso só porque os meus pais biológicos, que nem ficaram comigo, queriam que eu tivesse uma faculdade. Na verdade, eu não vou fazer minha família sofrer me pagando uma faculdade, sendo que eu posso correr atrás e eu posso gerar uma riqueza para minha família. Então, ele percebeu que tudo indicava que dava errado, ia dar errado, mas que a vida poderia surpreender, poderia trazer algo de diferente, e ele percebeu que às vezes o caminho que era mais óbvio nem sempre era o caminho mais acertado. O caminho mais óbvio para ele ali era continuar na faculdade, era simplesmente seguir aquilo que os pais dele estavam realmente propondo ali. Mas é interessante, porque aparentemente uma decisão muito ruim, né, uma decisão muito ruim, que é aquela de sair da faculdade, sair do curso que ele estava, porque ele mesmo conta, né, ele passou diversas dificuldades. E tudo indicava que a educação formal, e na verdade até hoje tudo indica que a educação formal ainda é o melhor caminho. E eu concordo com isso, ainda é realmente o melhor caminho. Mas tudo indicava ali naquele momento, naquele curto prazo, que aquelas decisões ruins poderiam realmente indicar para uma vida ruim para ele, né? Mas na verdade, quando a gente percebe no longo prazo, a gente percebe que às vezes as decisões ruins de curto prazo não são decisões ruins de longo prazo. A gente precisa saber diferenciar as decisões ruins, mas decisão ruim baseada no quê? Tá? A gente sempre tem que entender que é igual no direito, né? No direito é sempre assim, mas tal coisa pode. Você vai falar, depende, depende. Essa decisão foi ruim? Depende, depende. Vamos pensar o curto prazo ou a gente vai pensar o longo prazo. Então, às vezes, decisões que são ruins no curto prazo podem ser boas decisões no longo prazo. Aquela pessoa que às vezes junta um dinheirinho e resolve sair do trabalho para poder só estudar ao longo de 3 anos e ela entende ali que ela consegue uma aprovação em uns 3 anos. Pode ser uma decisão muito ruim de curto prazo, mas aquela pessoa pode estar já com um projeto que está muito maior que aquilo, só que aquela pessoa precisa saber também que não vai ser fácil, né? Não são decisões fáceis, não é uma decisão fácil estudar para concurso público, né? A Rita vai poder dizer, né? Não é fácil, né? A Rita tem filha, né, Rita? Então é muito de 2 filhas. Então ela vai poder dizer é difícil, não é fácil. Você abdicar de tempo para passar com suas filhas, você vai perceber que é uma decisão difícil. Aparentemente é uma decisão ruim de curto prazo. É uma decisão ruim porque você só tem abdicação. Você não ganha nada estudando, você só perde. Então é uma decisão ruim. Quem olha para você, quem olha para sua vida, por que que o pessoal fala, mas ela só estuda para concurso? O Daniel só estuda para concurso, o Vitor só estuda para concurso, como se fosse só. Porque para essas pessoas é como se for, não é maldade dessas pessoas, né? É porque elas não, hoje em dia a gente vive uma sociedade que entende em produtividade. Se aquela pessoa não está produzindo algo para a sociedade, não está trazendo um retorno imediato, é como se aquela pessoa fizesse pouca coisa, né? É só você ver, idoso, quando a pessoa chega numa idade aí já mais avançada, aposentada, às vezes são pessoas que começam a ficar até meio que excluídas da sociedade, porque elas já não estão em uma fase produtiva. Então, muitas vezes as pessoas veem o concurseiro dessa forma. É uma decisão ruim dentro do ponto de vista de sociedade, dentro do ponto de vista realmente de como a gente vive em sociedade, né? A gente vive em sociedade, decisões boas são aquelas que afetam positivamente para concurso, mas no curto prazo, né? No longo prazo,
é uma decisão boa, e foi o que aconteceu com o Steve Jobs, né? Ele percebeu que era uma decisão boa no longo prazo, mas uma decisão ruim no curto prazo, e ele pagou o preço. Ele fala ali, ó, tive que dormir às vezes na frente dos dormitórios, e tive que, às vezes, andar 11 quilômetros para poder ter uma refeição boa na semana. Então, olha o preço que foi pago. Então, é importante a gente saber isso. A gente vai pagar o preço. A gente vai pagar o preço. Eu paguei o preço, Vitor vai pagar o preço, a Rita vai pagar, já estão pagando e vão pagar e vão conseguir ter o resultado. Vão conseguir ter o resultado quando persistirem. Quando persistirem. A gente percebe aí que ele falou que demorou 10 anos para ele perceber que fez sentido aquela aula que ele fez de caligrafia na faculdade. Olha só, depois de 10 anos ele conseguiu perceber algum sentido naquilo que ele fez. Muito, muito, muito tempo, são 10 anos, né? Às vezes a gente, em concurso público, a gente fala que vai demorar para passar, que vai demorar para ser chamado em 2 anos, em 3 anos. Só que a gente não percebe que, às vezes, os resultados, eles realmente demoram, né? Os bons resultados demoram. Uma empresa muito boa para ser consolidada, ela vai demorar aí, às vezes, 20 anos. Às vezes, o fundador da empresa, ele não vê o resultado realmente da sua empresa. São coisas que acontecem realmente para o futuro. Tem uma lição bíblica isso, tá? Quando a gente percebe a história, por exemplo, de Abraão, né? Deus promete para Abraão ali filhos pela mesma quantidade ali que tem de grãos de areia, que tem de estrelas no céu. E a gente percebe que Abraão não viu nada disso, tá, gente? São promessas que foram feitas para ele a respeito de terra prometida e tudo isso, e terra prometida para Moisés, ele não viu também a terra prometida de Israel, tá? Então, vamos realmente entender que, às vezes, o tempo, a gente tem que ter paciência, porque as coisas realmente não são do dia para a noite, e aí que entra a questão da gente aprender a confiar. A gente tem que saber confiar. Eu não sei no que o Vitor acredita, não sei o que a Rita acredita, não sei o que a Carla acredita, né? Eu não sei o que ninguém acredita aqui do grupo, mas é importante a gente ter um referencial, tá? Tenham um referencial a respeito daquilo que vocês confiam, daquilo que vocês acreditam, porque nesse momento em que a gente está conectando os pontos, quando você conecta um com 2, com 3, com 4, com 5, você não tem a mínima ideia do que você está montando. E quando você não tem a mínima ideia do que você está montando, você tem que ter somente confiança, você tem que ter fé, tem que ter esperança, porque se você não tiver, os pontos não vão fazer sentido. Você, quando estuda 4 horas no dia, ou no dia seguinte, depois 2 semanas, 3 semanas, 2 meses estudando, 1 ano estudando, não faz sentido. Os pontos não ligam, você precisa ter fé, você precisa ter confiança, e isso leva para o outro ponto que ele começa a trazer. Ele falou que ele dividiu em 3 pontos, né? O primeiro foi conectando os pontos. Depois ele fala amor e perda, love and loss, love and loss. Então, ele fala que ele deu muita sorte de perceber aquilo que ele amava, aquilo que ele queria aos 20 anos. O Vitor aí tem 19, né, Vitor? Então, olha a sorte, Vitor, olha a sorte. Eu mesmo não tive essa sorte de entender que eu queria concurso público na sua idade. Aos 19 anos, eu pensava só em passar no vestibular para entrar na faculdade. Eu poderia até ter abreviado meu tempo, talvez, para entrar num concurso público, né? Mas não interessa, né? Você pode ainda, você vai ter muito tempo para encontrar o que você gosta, aquilo que você quer realmente, né? Mas a questão é, ele realmente deu sorte, aos 20 anos ele percebeu aquilo que ele amava, só que as incertezas, elas vão sempre estar presentes, tá? Ele fala, olha, aos 20 anos ele aprendeu aquilo que ele amava, aos 30 anos ele já tinha uma empresa consolidada, e aos 30 anos ele foi demitido e foi expulso da própria empresa. Isso significa o quê? Que a gente nunca pode parar, né? A gente está 1 ano estudando, está 2 anos estudando, não dá para relaxar, não dá para acomodar. A gente tem que estudar 1 ano depois, da mesma forma, com aquele mesmo gás, aquele mesmo amor, aquela mesma paixão que a gente estudava quando começou a estudar. Eu sempre falo, várias vezes, uma das coisas que mais derruba os concurseiros mais antigos, por que o cara chega, estuda 7 meses e passa? Porque o cara que está estudando há mais tempo, ele já não tem o mesmo amor, já não tem o mesmo gás, a mesma paixão por aquele estudo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre revisitando, tem que estar sempre
pegando e realmente puxando para si esse amor por aquilo que você está fazendo. Porque às vezes uma aprovação demora 2 anos. A depender do concurso que você está fazendo, pode demorar. Então, não vamos cair nessa cilada de que ficar algum tempo sem passar, né? A gente começar a esfriar, a gente não pode deixar esfriar. A gente tem que entender que as incertezas existem, mas a gente tem que colocar a nossa confiança muito maior do que as nossas incertezas. Não podemos deixar essas incertezas nos dominarem. E ao longo desse percurso, ao longo desse tempo, a gente vai perceber que a gente vai fazer muitos erros, a gente vai cometer erros na nossa formação. Eu cometi erros na minha formação, vocês também certamente vão cometer, certamente menos até do que eu cometi, porque vocês têm ainda a minha orientação, tem orientação de outras pessoas. Eu tive poucas orientações quando eu comecei. Então, de certo, a pessoa que é sábia, ela não comete o erro 2 vezes, né? Fala, né? E ela percebe o erro que as outras pessoas cometeram para ela não cometer. Mas é importante que quando a gente comete os erros, a gente saiba admitir o nosso erro, a gente saiba admitir que às vezes a gente não tem realmente certeza absoluta sobre as coisas. Em algum momento, eu percebia os meus erros, eu vi que eu estava fazendo o que eu estava fazendo errado e eu precisava mudar o meu percurso. Foi o que aconteceu ali com o Steve Jobs, ele teve que admitir que ele realmente cometeu erros, senão ele não conseguiria voltar para a própria empresa dele. Só que existe algo de interessante, porque nesse momento que ele cometeu os erros, né? Ele cometeu os erros, ele saiu da própria empresa, ele percebeu que ele tinha que voltar para aquilo que ele amava. É a gente ser movido por aquilo que a gente ama. Pode ser aquele amor por trazer que é aquilo do jogador de futebol, né? Aquele amor por trazer uma boa condição de vida para nossa família, né? Eu sempre tive para mim que eu queria ter eu não tinha um amor por entrar no serviço público. Eu quero servir o meu país. Não era esse o meu amor. O meu amor era, eu quero ter uma condição de vida razoável para eu poder garantir uma boa vida para mim, uma boa vida para minha esposa, poder conhecer os lugares que eu quero conhecer, viajar, tudo isso, né, tava dentro dos meus propósitos. Também, em algum momento, poder também espalhar esse tipo de conhecimento, dar aulas, enfim, tudo isso pode ser uma motivação para você. E o Steve Jobs, ele percebeu que ele tinha que voltar para aquilo que ele amava, e ele percebeu que todo esse caos gerou uma nova ordem. Ele conseguiu perceber dentro desse caos, perceber dentro desses erros, coisas que ele não percebia antes, e ele pôde modificar, ele pôde se alterar e criar realmente, começar de novo e começar melhor. É aquilo que eu falei para vocês, às vezes uma reprovação, ela pode ser ruim, mas ela pode ser boa também, a depender da forma como a gente analisa essa reprovação. Quando a gente percebe aquilo que a gente fez de errado, a gente carrega, em vez da gente carregar os nossos erros, a gente simplesmente tira aqueles erros e tenta modificar, a gente faz diferente, a gente percebe o que a gente fez de errado, a gente consegue gerar uma nova ordem daquele caos, tá? E uma coisa que ele fala também, né? Dentro desse caos todo, ele conseguiu perceber ainda mais a família dele, né? Importante a gente perceber sempre família, tá, gente? Ele traz ali a respeito da família. Eu falo sempre com vocês a respeito de suporte. A gente falou isso na semana passada também. Ninguém faz nada sozinho. Busquem suporte na família, busquem suporte nos amigos, caso não tenham família próxima. É necessário, é importante ter gente para te apoiar, ter gente para conversar com vocês, porque é um período que é difícil, é um período que não é fácil. Conversem com alguém, contem para a pessoa aí as suas dificuldades, os seus anseios, as suas ansiedades. É normal ser um período mais ansioso, assim, né? Mas quanto mais você conseguir conversar a respeito disso, melhor vai ser. E fala, né? Não perca a fé, tá? Mesmo quando a vida te acertar com tijolo. Ele falou, ó, tem aquele ditado, né? Se a vida está te acertando com tijolo, pega esses tijolos aí e construa um muro, tá? Ou construa uma casa. Então, pegue essas dificuldades, pegue esses obstáculos, é aquilo que a gente falou também semana passada, os obstáculos, eles vão fazer com que você cresça, né? Vão fazer com que você atinja o seu objetivo. Não são os obstáculos que impedem você de atingir o seu objetivo,
mas sim os obstáculos que vão fazer com que você atinja o seu objetivo. E ele termina, né? Ele termina falando a respeito da morte, né? Embora seja algo muito trágico, né? Algo muito dramático. Ele fala, olha, se fosse seu último dia, né? Eu tenho certeza que todo mundo já pensou isso alguma vez. Nossa, se fosse meu último dia, como que eu gostaria de estar vivendo isso hoje, né? Embora seja um pouco contraditório com a ideia de da gente ter realmente dificuldades de curto prazo, né? São dificuldades no curto prazo. Então, na vida do concurseiro, o concurseiro vai parar para pensar, pô, se hoje fosse o último dia meu de vida, eu provavelmente não ia querer estar estudando, né? Não ia querer estar estudando. Mas muito mais do que pensar dessa forma, eu acho que a gente deve pensar no sentido de, se hoje fosse o último dia, eu estaria preocupado com o que os outros estão pensando, eu estaria preocupado com as expectativas das outras pessoas, eu estaria preocupado com os medos que eu tenho, eu estaria preocupado com os meus receios. Nada disso interessa. Nada disso interessa no último dia. No último dia a gente quer viver, tá? Essa é a importância. No último dia a gente quer viver. E, às vezes, viver para a gente aqui é realmente superar esses desafios que a gente coloca a cada dia. Se o seu desafio do dia é estudar 4 horas, é estudar 5 horas, quando você estuda 4, 5 horas, você tem o dia mais feliz que você poderia ter na sua vida. Eu sempre encarei assim. Eu encarava assim porque não fazia sentido encarar de outra forma, porque aquele era meu objetivo. Aquele era meu objetivo. Então, superar a minha meta, atingir a minha meta, era a maior alegria que eu tinha. Qual que é a maior alegria de um pássaro? A maior alegria de um pássaro é poder bater as asas e voar. A maior alegria de um ser humano é conseguir atingir as metas que ele estipulou para si. Não importa qual meta tenha sido. Quando você estipula uma meta e você vive essa meta, você está sendo super feliz. Você está sendo super feliz e você não está, às vezes, percebendo. É, às vezes, a gente saber valorizar aquilo que a gente está vivendo. Tá? Não, viver a vida não é simplesmente ficar na praia todos os dias, ficar comendo os melhores restaurantes todos os dias, porque a gente vê a quantidade de pessoas que fazem isso. E tem aí diversos problemas emocionais, diversas dificuldades também, porque às vezes a gente fica romantizando, né, a vida dos outros. Fala que a vida da pessoa está muito boa, acha que todo mundo está vivendo super bem, mas não é a verdade, não é a verdade. Às vezes a gente vive uma vida sem sentido, tá? Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tenha um sentido. E quando você atinge os pequenos objetivos, você está dando um objetivo para a sua vida, tá bom? E é importante que ele traz lá, né, que o tempo é limitado. A gente entender que o tempo é limitado. E quanto mais tempo a gente conseguir dedicar nesse nosso objetivo, quanto mais a gente conseguir colocar dedicação, propósito, amor, mais a gente vai encurtar essa nossa preparação, tá? Quanto mais a gente conseguir colocar esses princípios, essas ideias dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, a gente vai conseguir viver uma vida muito mais abundante, porque a gente vai ter alegria, a gente vai ter felicidade nos nossos objetivos diários, a gente vai aproveitar a jornada, não só aproveitar o destino. E quando a gente chegar no nosso destino, a gente vai traçar novos trajetos, e que não necessariamente serão melhores do que os nossos anteriores, porque a gente estava feliz antes, né? Quando eu passei no meu concurso, pessoal, eu acho que depois que eu passei no concurso e assumi o meu trabalho, durante mais ou menos um ano, eu acho que foi talvez um dos piores anos que eu tive na vida, um dos piores anos que eu tive na vida, porque eu não consegui, eu tive dificuldade de conseguir perceber que existia ainda um projeto, de que existia uma trajetória para mim, para eu poder fazer. Porque eu vivi tanto a minha vida de concurseiro, eu vivi tanto aquilo de uma forma tão abundante, que eu tinha tanta alegria naquilo, que depois que eu passei no meu concurso público, eu tive dificuldade de perceber que aquilo fazia sentido, o que eu poderia fazer a partir de então. Eu tinha a impressão de, olha, agora eu vivi, né? Agora eu já fiz o que eu precisava fazer. Né? É louco, é muito louco, mas a gente tem que perceber que na vida, às vezes, vai ser assim, a gente vai colocar um propósito, e a ideia é que a gente coloque um propósito muito grande aqui, mas que depois a gente saiba também fazer essa transição, tá? É importante a gente também saber fazer a transição, perceber que a gente vai continuar tendo os nossos projetos, e ele termina dizendo que é importante
você viver, então, a sua vida. Não o dogma, né? Ele fala os dogmas, né? Aquelas coisas que estão já instituídas na nossa sociedade, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que ensino superior você tem que fazer, que você tem que trabalhar na sua área de formação, que você tem que morar no Brasil para sempre, que você tem que ter filhos, que você tem que casar. Vamos tomar cuidado com esses dogmas. Você tem que viver a sua vida. Você tem que viver a vida da forma como você entende melhor. Lógico, siga princípios. Como eu falei para vocês, confiança, tenha um referencial. Tenha um referencial, tá? Viver uma vida é muito diferente a gente viver da forma como a gente quer, de qualquer forma, né? A gente viver de qualquer forma e viver da forma como realmente a gente consegue ter felicidade. Às vezes fazer aquilo que a gente quer, a gente pensa que às vezes liberdade é sinônimo de felicidade, mas não é. Liberdade não é sinônimo de felicidade, tá? Muitas vezes a gente é preso em nós mesmos. A gente não consegue se libertar daquilo que a gente mesmo quer, tá? A ideia é que a gente tenha a liberdade de saber dizer não, mas tenha a liberdade de saber dizer sim também quando a gente quer, tá bom? E também a voz dos outros, as expectativas das outras pessoas. A gente tem que viver de acordo com a nossa expectativa, aquilo que a gente traçou para nós, e não de acordo com o que os outros traçaram para nós. Porque meu pai sempre quis que eu tivesse ensino superior, meu pai sempre quis que eu fosse um advogado, meu pai sempre quis que eu abrisse minha própria empresa. Bom, mas eu quero prestar concurso público. Depois o que eu vou fazer é a vida que eu sigo, tá? Então saiba também, às vezes, ouvir a sua própria voz, tá? Siga o seu coração, siga a sua intuição, siga aquilo que você acredita. E por isso que ele termina dizendo, olha, continuem tolos, continuem famintos, porque o tolo, ele nunca acha que ele atingiu nada, ele nunca acha que ele atingiu o propósito dele, ele sempre corre atrás de um novo propósito, sempre corre atrás de um novo sonho, e sempre com a mesma paixão, sempre com o mesmo amor. Então continuem tolos, continuem ingênuos, não precisa ver, a gente precisa entender, saber buscar sempre, né, os resultados. A gente precisa estar sempre continuando tolos no sentido de não realmente não sentir que você está sempre completo, tá? Continuem famintos também, sempre famintos, correndo atrás daquilo que realmente te sacia, aquilo que mata a sua fome. Então, acho que muito interessante uma palestra ali dele em uma faculdade, né, Stanford, acho, lá nos Estados Unidos, e uma palestra que realmente tem muito para agregar, muita coisa para a gente aprender, e realmente muito aplicável para a nossa vida mesmo como concurseiro. Eu acho que faz toda a diferença, para mim fez toda a diferença ter essa visão também de que a gente está vivendo ali um dia após o outro, a gente tem que saber conectar esses pontos, a gente tem que saber também amar aquilo que a gente está fazendo, e saber também que a gente não precisa viver de acordo com a expectativa das outras pessoas. A gente tem que viver de acordo com os nossos objetivos, de acordo com as nossas metas. Tá bom, pessoal? Fala, Vitor, o que você manda aí para nós? Fala. Pô, gostei muito da Da como é que palestra? fala? Da palestra, exato, do Steve Jobs. Né? Não tinha visto. Me fez pensar bastante, principalmente no negócio do conectar os pontos, né? Que às vezes você faz as coisas e não sabe no que você vai resultar, ou sei lá, se vai dar algum resultado, e no final você só consegue conectar os pontos quando você olha para trás, ele falou, né? Exatamente. Então, é isso que eu gostei mais. Show de bola. E a Rita? Gostou da palestra? Não gostou de nada? Pode falar que não gostou também. Sim, muito boa, sim. Basicamente muita coisa tem a ver comigo mesmo, né? Porque eu acho que as pessoas se identificam bastante, né, em certos pontos. Eu deixei um passado, né? Igual você falou, também não é tão novo igual como o Vitor. Meu filho mais velho é mais velho que ele. Meu filho tem 20. Mas a gente, quando acorda em tempo ainda, né? Nunca é tarde, tem que. Nunca é tarde. E o bom é a gente se sentir assim, vivo e tão capaz quanto qualquer outro. Isso é muito bom. Você me lembrou agora, Rita, um negócio que eu estava vendo
uma história de uma mulher que, aos, se não me engano, 70 e poucos anos, ela resolveu fazer uma faculdade de medicina. E é claro que depois, com 70 e poucos anos, ela já tinha quase 80 anos, é claro que o sonho dela não era, no fim das contas, ser a melhor médica do mundo, né? O sonho dela era realmente atingir aquele objetivo que ela traçou para ela, que era de conseguir concluir um curso de medicina. E acho que calha muito com essa ideia de, às vezes, o nosso objetivo a gente tem que saber se alegrar com aquilo que a gente estabeleceu para a gente. Se às vezes o nosso objetivo é estudar, cara, a gente tem que estar feliz estudando, entendeu? Por isso que quando eu falo, às vezes o pessoal dava risada, assim, né? Eu falava que quando eu estava estudando, eu gostava mais de assistir videoaula do que assistir Netflix. E é engraçado isso, assim, né? Para quem não estuda, é meio que cômico, assim. Parece que eu tô brincando, parece que eu tô zoando. Mas é verdade, porque eu assistia Netflix e eu ficava incomodado. Eu ficava assistindo 1 hora, às vezes, série, ficava assistindo com a minha namorada. E ficava lá 1 hora assistindo e na minha cabeça eu tava pensando, caraca, não, sabe, não tô tendo satisfação com isso. E eu não sei, isso é um pouco, eu carreguei até hoje um pouco disso, porque eu não tenho tanta satisfação assistindo série até hoje, assim. Eu acabei virando um pouco workaholic, né? Meio viciado em trabalho, assim, mas eu tinha muito mais satisfação em conseguir assistir videoaula, porque eu percebi que eu estava dando uma revisada meio que passiva, né? Era bem, bem passiva mesmo, mas que, sei lá, na minha cabeça, pelo menos, eu estava sentindo que eu estava ficando mais perto do meu objetivo, né? Eu acho que é legal a gente viver sempre assim, né? Acho que a alegria do concurseiro é realmente se sentir cada dia mais perto do objetivo. Talvez não passar no concurso é o ápice da alegria, mas você ir se sentindo cada vez mais pronto é também uma alegria. Esse negócio da Netflix, assim, tá acontecendo um pouco comigo aqui, que antes eu ouvia música para limpar a casa, fazer o serviço no dia de folga, né? Agora eu coloco a legislação em áudio. Acho que até os vizinhos já decoraram o artigo 5º aqui. Exatamente isso, Rita, exatamente isso. Bom, pessoal, acho que é isso. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, se não terminaremos por agora. Olha minha cachorrinha lá no fundo lá. Já deve estar fazendo bagunça já. Mas então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela noite. E uma excelente semana aí de preparação para vocês, sempre com motivação, sempre com o objetivo na cabeça. Tchau, até terça-feira. Obrigada. Valeu, Obrigado, pessoal. Um tchau. grande abraço. Tchau, tchau.